Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de JavaScript. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre criando novos elementos de forma dinâmica. Para a gente entender e contextualizar tudo de forma bem rápida e simples, a gente tem uma página completa em HTML, que é código básico, as tags HTML. Junto dessa página nós temos dois inputs, um do tipo texto, que é onde nós vamos digitar as informações que a gente quer adicionar, um segundo input do tipo button, que é um botão que nós vamos aplicar um evento, que ao clicar será direcionado ali para adicionar um novo elemento, um título de nível 1, chamado Disciplinas do IFMS, e abaixo desse título a gente tem uma lista não ordenada, já com dois itens adicionados, que é Projeto Design Web e Ferramenta de Desenho. Então, para a gente criar um novo elemento, se a gente olhar aqui a nossa página, o resultado que nós temos é esse: o input texto, o botão, o título de nível 1 e os dois itens. A ideia dessa aula é que quando nós adicionarmos uma nova disciplina dentro do input e clicarmos em adicionar, ela seja anexada ou adicionada à nossa lista não ordenada como um novo elemento ali dentro da nossa página. Se a gente for olhar em termos da árvore de elementos, imagine que nós temos aqui o L, que é a nossa lista não ordenada, e dois itens já adicionados. Quando a gente clicar em adicionar, a ideia é que a gente pegue um novo elemento e adicione uma nova disciplina à nossa árvore de elementos. Então, a gente vai fazer isso utilizando o JavaScript. A primeira coisa que a gente precisa fazer para criar novos elementos de forma dinâmica é aplicarmos um evento no input do type button aqui, para que ele funcione, toda vez que eu clicar no botão, ele dispare um evento, e esse evento é chamado para criar um novo elemento. Então, como que eu faço isso? Existem duas formas de adicionar um evento dentro de uma página HTML ou dentro de um código JavaScript. A primeira informação que nós vamos utilizar é utilizando dentro da própria tag, eu vou adicionar o tipo de evento que nós queremos criar, sempre começando com a palavra A partir disso, a gente tem vários eventos que podem ser adicionados. O mais comum dele, que é o que a gente vai utilizar aqui hoje, é o evento onClick. Adiciono o sinal de igual, aspas duplas, e aqui dentro eu vou colocar qual é a função que vai ser chamada quando eu clicar no botão de adicionar. Então eu vou chamar uma função que eu vou chamar também de add. Abre e fecha parênteses. Então toda vez que eu clicar nesse botão, essa função add vai ser chamada, e aí ela é que vai ser responsável por adicionar um novo item, beleza? Para a gente criar essa função, vamos colocar aqui a palavra reservada function. E aí add é o nome da minha função, que a gente definiu. E aqui a gente vai precisar de algumas informações. A primeira delas, eu vou selecionar a lista onde quero adicionar um novo item, certo? O segundo passo que eu vou fazer é resgatar o valor que foi digitado no campo de formulário. A terceira informação que eu vou precisar é criar um novo item e a quarta informação que eu vou precisar é adicionar este item à árvore de elementos, certo? Então o que eu quero fazer? Se eu vir aqui no desenho da nossa árvore, quando eu criar um novo item, quando eu clicar em adicionar,
a primeira coisa que ele vai fazer é adicionar um novo LI, criar um novo elemento LI. Só que esse elemento, se você olhar até no desenho que a gente tem na tela, ele não está adicionado à árvore. Portanto, ele não está visível na nossa página HTML ainda. A gente precisa, a partir disso, identificar quem é o pai desse elemento, que no nosso caso é o L, e fazer uma ligação entre ele e o pai. Então, é isso que eu preciso fazer como sequência dos comandos aqui utilizados no JavaScript. Então, a primeira coisa, selecionar a lista onde eu quero adicionar o novo item. Então, eu vou selecionar aqui no caso seria a lista, é o pai, né, do item que eu quero adicionar. Então, eu vou colocar uma variável. Toda vez que eu selecionar algum item no JavaScript, eu preciso de uma variável. Então, let pai igual document. E a gente vai usar um dos comandos de seleção. Eu vou utilizar aqui o query selector. E eu vou falar quem eu quero selecionar. No nosso caso, a L. A L vai ser o pai que nós vamos adicionar o novo item, certo? Segundo passo, resgatar o valor que foi digitado no formulário. Então, a gente vai utilizar let valor digitado, só para a variável fazer sentido com aquilo que a gente está selecionando. Document.query selector. Eu vou selecionar o primeiro input que eu tenho no meu código. Então, por isso que eu estou utilizando o query selector, que ele seleciona somente um elemento, né? Input, certo? Feito isso, a gente vai criar um novo item, que é o nosso terceiro passo. Então, let novo item é esse item que vai ser adicionado e criado ali dentro da nossa árvore de elementos. Então, novo item document ponto. E aí eu vou utilizar a função create element. Essa função que vai criar um novo elemento. No nosso desenho aqui, essa função, ela primeiramente só cria esse elemento. Ele ainda não está ligado à árvore, então portanto não está visível. Então create element, o que eu quero criar? Se a gente for ver no desenho, um LI, certo? E aí eu preciso adicionar a informação de texto que eu quero dentro desse LI. Para isso, a gente pode pegar o novo item que a gente acabou de criar. Toda vez que eu quero adicionar um texto dentro de um item, ou dentro de qualquer informação, eu utilizo o comando inner text. Todo comando que ele vem após o ponto, numa variável aqui de algum elemento que a gente selecionou, seja um LI, seja um P, seja um formulário, toda informação que vem depois de um ponto a gente chama de um atributo. O que é um atributo? É uma característica daquele elemento. Então, inner text é um texto de um elemento LI, né, que é o nosso novo item. Para adicionar, vou fazer igual, como uma variável simples ali. E o que eu quero adicionar a esse elemento? O valor lá do formulário que acabou de ser digitado. Então, valor digitado, ponto. Como é um campo de formulário, a gente vai usar ponto value. Se fosse um campo simples de lista, de parágrafo, de título, a gente usaria o inner. Como é um campo de formulário, a gente usa o value. Tá vendo que tem o ponto value? Tudo que tem o ponto e depois o nome de um nome específico corresponde a um atributo ou uma característica daquele elemento. Então, campos de formulário tem o seu value, que é o valor que está digitado dentro do campo, certo? Então, a gente já adicionou o texto a um novo item. Agora, basta simplesmente adicionar esse item à árvore de elementos, que no nosso desenho seria pegar o pai aqui e criar uma ligação entre o pai e esse novo elemento que seria o novo filho que foi criado. Então a gente vai fazer o pai, ponto. A função de fazer essa ligação é a função append child. E dentro do append child eu passo qual é o elemento que eu quero
que se torne o filho daquele pai ali que a gente acabou de selecionar. Então, no nosso caso, é um novo item. Feito isso, a gente tem a finalização da função de adicionar. A gente pode testar. Vamos atualizar a página. Eu vou colocar aqui, ó, front-end 3. Quando eu clico em adicionar, front-end 3 aparece como um novo filho da nossa lista. Se eu colocar aqui, ó, linguagem computacional e clicar em adicionar, eu tenho um novo filho sendo adicionado àquela lista. Beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula sobre criação de novos elementos. Primeiro eu seleciono quem é o pai, resgato o valor que eu quero inserir, crio um novo item adicionando as características dele e por fim anexo o novo item ao pai, como a gente viu no desenho que acabamos de visualizar aqui. Beleza? Até a próxima aula.